O programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. Ele mesmo se define como um homem de múltiplas responsabilidades e ocupações. E não há equívoco nesta afirmação, porque se há alguém no Piauí que é um exemplo de empreendedorismo, de realização, de trabalho, alguém que é um pai dedicado, educador e que tem o servir como uma das suas vocações, esta pessoa é Valdeci Cavalcante. Professor já aposentado do curso de Direito da UFP, advogado, empresário, presidente da FEComércio Piauí, do SESC e do SENAC, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, grão-mestre estadual eleito e diplomado da maçonaria no Piauí. Bom, vocês já estão vendo que essa entrevista será muito especial, imperdível, eu diria. No programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, recebemos o Dr. Valdeci Cavalcante. Vamos conhecer um pouco mais da história e das múltiplas responsabilidades e ocupações deste piauiense natural de Parnaíba, que começou a trabalhar cedo, aos 13 anos de idade, na padaria da família e se tornou um apaixonado por fazer acontecer. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos Valdeci Cavalcante, professor do curso de Direito da UFP, advogado, empresário, presidente da FEComércio Piauí, do SESC e do SENAC, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio. Então, a nossa entrevista será, como eu já disse na abertura, muito especial. E, doutor Valdeci, seja muito bem-vindo ao nosso programa Ideias em Debate. E eu quero iniciar falando um pouco da história. Eu defendo, e é uma verdade, que a gente sempre aprende com a história e com o exemplo. E eu vou mostrar aqui para o nosso público agora uma foto do senhor com 13 anos de idade. O senhor começou a trabalhar mesmo com 13 anos de idade? Bom, a minha geração e a forma como eu fui criado, nós começávamos a trabalhar cedo. Porque é uma época em que, para você comer, para você vestir, para você estudar, você tinha que trabalhar. Então, os pais não contavam com muitos empregados. Então, a família toda ajudava. Eu lembro que a minha irmã Adelaide, que hoje é a dona da Casa Toureiro, ela trabalhava também no balcão com meu pai. E eu também trabalhava no balcão muito cedo com meu pai. Nós cuidávamos dos animais na fazenda. Nós cuidávamos de vacaria, de cocheira para vender leite. Nós cuidávamos da distribuição de mercadoria no varejo. Então, nós fazíamos de tudo e aprendíamos com todas essas nossas atividades. Tanto é que, com 14 anos de idade, eu já trabalhava no escritório de contabilidade e já sabia fazer a apuração de ICMS. E com 15 anos, o Antônio José Moraes Souza me levou para trabalhar na loja Moraes Souza para fazer o ICMS de 10 lojas que ele tinha na época. Então, eu com 15 anos já era um contador fazendo a apuração de ICMS naquele tempo na mão, sem computador. Então, aprendi muito cedo trabalhando. Então, essa era a meta que nós tínhamos. E com esse trabalho, a gente vai crescendo. A gente vai vendo o mundo. E vendo o mundo, você vai ampliando o seu campo de ambições. Ambições para o seu crescimento, ambições para prestar serviço à sociedade, porque a gente que vem de uma região pobre, a gente conhece a necessidade do povo, sabe o que o povo precisa. Então, aquilo tudo você consegue crescer tanto na área empresarial, na área profissional e na área social. Então, minha vida foi sempre assim, trabalhando nesses segmentos todos e buscando sempre chegar ao topo, como eu sempre procurei fazer. O senhor tocou no ponto importante dessa questão do servir, né, do social, que é algo que eu acompanho a história do senhor já de muitos anos, o senhor sabe disso, e eu sempre vi essa vontade, esse desejo de servir, do social. Inclusive, o senhor foi fundador do clube de Lions, aqui o Lions Clube Teresina Cidade Verde, chegou a governador do distrito LA6 do Lions, que é governador de 3 estados, né, 4 estados, e recebeu uma medalha agora de Leão número 1. Então, esse servir, de onde vem esse desejo de servir e o que é que o senhor sente quando realiza todas essas ações sociais? Bem, eu aprendi isso na família. Meu pai era um homem muito conhecido em Parnaíba como
um homem que quem chegasse na sua casa se alimentava, se chegasse nu ele vestia, se chegasse com sede ele dava água, e ele chegasse precisando de um remédio, ele dava o remédio, e quando morria ele mandava fazer até o caixão. Então meu pai, eu fui criado assim, dentro dessa família voltada para o social. E por isso que meu pai, ele se elegia vereador em Parnaíba durante 32 anos, com muita facilidade, até sem sair de casa era o mais votado, porque ele tinha esse lado social dele e a gente aprendeu tudo isso. Então, quando eu cheguei em Teresina, eu criei aqui, juntamente com um grupo de amigos, eu tinha 24 anos de idade, nós criamos um clube de Lais. E esse clube de Lais, ou Cidade Verde, nós chegamos a governador, eu fui governador do distrito, são quatro estados, Piauí, Maranhão, Pará e Amapá. E agora, esse ano, eu fui escolhido como o leão número 1 do distrito. Recebi uma medalha agora dia 22 de abril como o leão número 1 do distrito. E eu trabalho não só com Lais, mas a gente trabalha com todo o segmento, todo o trabalho social. Nós trabalhamos dentro dos centros espíritas, né? Nós trabalhamos dentro do Encontro de Casais com Cristo e nós trabalhamos dentro da maçonaria, onde eu comecei também muito cedo e que agora nós fomos eleitos como grão-mestre do Grande Oriente do Estado do Piauí e fomos diplomados agora dia 5 e vamos passar 4 anos aí à frente da maçonaria piauiense, procurando fazer um grande trabalho social em todos os municípios do Piauí. Doutor Horaci, o senhor é advogado, professor, a gente já falou, e quando o senhor realmente iniciou essa vida de empreendedor, de empresário, porque hoje o senhor cuida de muitas atividades empresariais, então quando se originou, como se originou? E o nosso programa, ele é um programa que ele também é para mostrar para as pessoas, né? Para as pessoas também se espelharem nos exemplos que vêm aqui no programa e se estimularem também a empreender, a realizar seus negócios. Muita gente tem vontade, mas tem medo, não sabe como, então como é que se iniciou tudo isso na sua vida? Bem, eu quero dizer para os jovens que estão nos assistindo e para os pais de família que têm filho, que você deve ensinar seu filho a ser empreendedor. Meu pai me ensinou isso. Meu pai dizia, meu filho, o homem que sabe quanto ganha não vai para frente. Então, o que eu fiz para ganhar dinheiro na minha época, como empreendedor, vocês vão ficar admirados. Por exemplo, meu pai tinha uma cerca, e agora eu vou tirar essa cerca e fazer um muro. Eu dizia, papai, me dê essa cerca para mim. Para que você quer essa cerca? Eu digo, para mim fazer carvão. Aí eu chamava uns amiguinhos lá, a gente fazia carvão e meu pai comprava o carvão. Meu pai tinha muito cajueiral, eu apanhava, levava meus amigos para o cajueiral, a gente apanhava 10 sacos de castanha, meu pai comprava. Você entendeu? Eu, quando garoto ainda, eu tinha carneiros, tinha porco, tinha galinha, tinha novilha de vaca. Então, quer dizer, eu muito cedo, com 12, 13 anos de idade, eu já era um pequeno fazendeiro. Então, quer dizer, eu já empreendia desde muito novo. Meu pai me ensinou a trabalhar. Então, tem pai que fica só dizendo para os filhos, estude para passar no concurso, estude para arranjar um emprego. Tudo bem. Eu fui empregado da universidade, estou aposentado, trabalhei no Moraes Souza, trabalhei na Cepisa, trabalhei no Senac, trabalhei em muitos lugares, mas eu nunca deixei de ter os meus negócios paralelo para manter a minha condição de empreendedor. Isso me ensinou muito, eu aprendi muito. Eu hoje tenho indústria, tenho comércio, tenho serviço. Então, nós temos 8 empresas hoje e meus filhos, desde pequeno, trabalham comigo. Eles começam a trabalhar como contínuo, fazendo serviço de banco, passando um pano no chão. Então, eles começam a trabalhar comigo assim na empresa. Então, hoje, são meus 3 filhos, tomam conta das 8 empresas. Que tem empresa grande, tem shopping, tem escritório, tem uma porção de... Nós temos 3 fazendas que também eles tomam conta, empreendimentos imobiliários, então tudo que a gente toma conta já meus filhos. Eles têm emprego, mas também são empreendedores. Então, você tem que ensinar o seu filho a empreender desde cedo. Porque, veja bem, os melhores advogados, os que têm sucesso financeiro, são aqueles que são empreendedores. Ele monta uma empresa, um escritório e bota 10 advogados para trabalhar para eles. Os melhores economistas são aqueles que têm um bom escritório de economia para vender serviços. Então, assim, os bons médicos, o que é que eles fazem? Eles têm, além de ser médicos, eles montam uma clínica, montam um hospital. Então, eles são médicos, mas são empreendedores. Então, o empreendedorismo é a razão de sucesso de todo e qualquer profissional
que queira crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar impostos e gerar serviço para a população. Doutor Valdeci, e em relação à Federação do Comércio? Porque a gente sabe que no Piauí a federação, o Sesc-Senac, ficou durante muito tempo sobre a presidência, sobre a direção de um grupo empresarial, e o senhor chegou, lutou e alcançou a presidência da federação e alcançou, inclusive, a primeira vice-presidência da Confederação Nacional. Como é que deu esse processo e o que ele motivou a também entrar nesse caminho do sindicalismo e de lutar pelos direitos das empresas, né, que é o que a FEComércio realiza? Bem, eu, como advogado, comecei a advogar para sindicatos laborais e também para sindicatos patronais. E eu via a letargia, como o sindicalismo no Piauí sobrevivia. Então eu decidi, você é testemunha, que você era meu estagiário, e nós enfrentamos uma luta muito grande e nós com muita dificuldade vencemos. E hoje nós damos um exemplo do que é a Federação do Comércio, do que é o Sesc, do que é o Senac, e tem servido de espelho para outras entidades do Sistema S, que também viviam em letargia e que elas hoje também cresceram muito. Então, foi uma batalha muito grande. E esse nosso trabalho, ele refletiu a nível nacional na Confederação Nacional do Comércio. Então, você sabe da nossa competência na gestão dessas entidades, reconhecida pelo Brasil todo. E nós, inclusive, escrevemos um livro sobre isso, e em cada gabinete de deputado e de senador em Brasília tem o nosso livro lá, onde tudo que eles querem saber sobre o Sistema S está contido nesse livro. Então, e com isso nós chegamos à primeira vice-presidência da Confederação Nacional do Comércio e também a presidente, que a gente tem presidido por diversas vezes a Confederação. E tem representado a Confederação a nível internacional, na Organização Internacional do Trabalho, porque nós temos, graças a Deus, nós temos o conhecimento do direito, o conhecimento na área sindical, o conhecimento na área do direito do trabalho e na área do direito previdenciário. E o conhecimento empresarial, né? A e prática empresarial. Né? Doutor Valdeci, outra coisa, já mudando um pouco desse assunto, porque o senhor também é escritor, o senhor hoje também faz parte de diversas academias de letras, inclusive da Academia de Letras do Piauí. E tem um livro seu que é a Divina... Não é isso? A consciência, a lei divina, e a consciência, exatamente. Sim. A lei divina e a consciência. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para nós de onde surgiu esse livro, assim, de onde o senhor trouxe a criação dessa obra, né? Eu já li o livro, é muito interessante, traz aspectos valiosíssimos sobre o próprio comportamento humano. E eu penso que isso é um pouco da sua herança também. O senhor acredita nessa herança que vem de algum lugar também? Bem, o meu pai, ele sempre dizia que o que tem de divino no ser humano é a consciência. E ele sempre acreditou na consciência das pessoas. Tudo que as pessoas faziam de mal com ele ou com alguém, ele dizia: meu filho, não fique aborrecido. Deus vai tocar na consciência do fulano e ele vai mudar. Aí o maior exemplo que eu vi era a pessoa que devia meu pai, a pessoa ficou viúva e meu pai passou 6 meses fornecendo fiado, mantendo a família. E quando essa viúva recebeu o dinheiro, pecúlio, seguro, ela não foi pagar meu pai porque o advogado disse que você não assinou cheque, nem promissória, nem duplicado, você não deve nada ao Gerardo Cearense. Então ela não pagou meu pai. Então o papai mandava ele cobrar, eu era o cobrador de papai. Peguei a bicicleta, tinha uns 12, 13 anos, fui lá cobrar e ela disse que não ia pagar porque não devia nada a papai. Eu disse: olha, a senhora passou 6 meses comprando no nosso balcão lá, eu lhe atendendo, e a senhora me dizer que não vai pagar, não. E eu coloquei umas palavras lá para ele e voltei chorando. Voltei chorando e cheguei em casa, meu pai me abraçou e disse: calma, meu filho, Deus vai tocar na consciência da comadre Flora e ela vem me pagar. Não deu outra, Campeiro. À noite eu estava dormindo na entrada da padaria, quando eu dormia ali, para fornecer os produtos para a padaria, e uma pessoa chorando, batendo na porta. Que eu abri, era a dona Flora com uma bolsa cheia de dinheiro. Aí ela disse para mim: ô Valdeci, cadê o seu pai e a sua mãe? Deus tocou na minha consciência, eu não conseguia dormir. Então eu vim pagar o compadre Gerardo. Aí o papai chegou, me abraçou e disse: eu não lhe disse que Deus toca na consciência das pessoas, porque a consciência é uma coisa divina. E quando meu pai morreu, eu cheguei em Belém do Pará para dar uma palestra, eu era governador do Lais, e a palestra não saía, essa instrução leonística.
E no intervalo, uma senhora com um braço na tipóia chegou para mim e disse: o que é que você tem, meu irmão, que você não está conseguindo progredir nesse seu tempo de estudos aí? E eu expliquei que estava com problema, meu pai tinha morrido. Ela disse: não fique triste, seu pai está do seu lado todo tempo. Eu estou vendo seu pai do seu lado. Aí nesse dia, eu me converti para o Espiritismo. Aí, Valdeci Cavalcante, presidente da Fé Comércio no Piauí, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, advogado e empresário. Doutor Valdeci, a gente estava conversando antes de chamar o quadro de Mulheres Empreendedoras sobre a questão, sobre o livro A Lei Divina e a Consciência. E o senhor estava dizendo de onde surgiu essa inspiração para escrever esta obra. Aí eu resolvi fazer uma obra em cima dessa filosofia de meu pai, sobre ser a consciência uma coisa divina. E eu comecei a falar sobre o Espiritismo, à luz de todas as religiões. Falei sobre a consciência à luz da psicologia e da parapsicologia. Falei da consciência à luz do Espiritismo e falei da consciência à luz da maçonaria. Então ficou um livro interessante. Já foram 3.500 livros que nós já mandamos editar e não tem mais, né? Uhum. E foi muito importante para mim, porque eu descobri a doutrina espírita, né? Porque o espiritismo não é uma religião, é uma doutrina. E eu me abracei muito com a doutrina espírita e eu consegui muita paz, muita tranquilidade, porque no espiritismo você encontra muitas respostas. Muitas respostas. As pessoas que têm problema de depressão, problema de angústia, deviam ler um pouco sobre a doutrina espírita, que tem muitas respostas. Bom, doutor Valdeci, e a gente falando aqui de todas as atividades que o senhor desenvolve, né? Inclusive de escritor, recentemente o senhor já lançou um outro livro. São 10 livros. Né? São 10 livros já escritos, então muita gente fica perguntando, né? Onde eu vou, sabe que eu lhe conheço, aí diz: para onde é que o Valdeci arruma tanto tempo para fazer todas essas atividades que ele desenvolve? Então eu queria saber do senhor como é que o senhor consegue organizar o seu tempo de forma a dar para fazer tantas coisas. Bem, escrever. Eu dentro de um avião, que eu fico muito tempo dentro de avião, eu redijo no meu celular. Eu vou redigindo e vou passando para a minha secretária. Eu vou redigindo e vou passando para a minha secretária. E alguma dúvida eu peço a ela para pesquisar, para fundamentar. Então, quando eu vou uma viagem que eu volto, já tenho 30 páginas escritas, entendeu? Então, eu lembro eu redigi um livro quase todo de Genebra para o Cairo, dentro do avião, né? Então, eu vou redigindo onde eu estou. Sábado e domingo, agora mesmo sábado e domingo, eu não saí de casa e eu fiquei escrevendo eu estou escrevendo alguma coisa agora, porque eu estou querendo provar que não existe coincidência. Existe, na verdade, sincronia. Não existe coincidência das coisas. Que coincidência ele encontrar? Não existe coincidência, existe sincronia. Eu estou tentando provar que não existe coincidência, sincronia. Então, eu passei esse sábado, domingo, pesquisando sobre isso. Então, eu, às vezes, procuro um tema que ninguém olha e fico pesquisando sobre isso, né? Para poder escrever sobre sobre esse assunto. Então, eu também estou escrevendo um pouco sobre Simplício Dias da Silva. E também eu estive na Itália procurando saber a vida de Leonardo da Vinci. Eu fiquei impressionado com a vida dele. Quando eu estive em 2019, que eu estive em Paris, quando completou os 500 anos da morte dele. E ele nasceu em dia 15 de abril de 1452, eu nasci dia 12 de abril de 1952, 500 anos depois. 500 anos na morte dele, eu estava lá com ele também, novamente. Então, eu tenho uma afinidade também com ele, eu estou escrevendo alguma coisa sobre Leonardo da Vinci. Algumas coisas não é coincidência, né? Que
Então não é coincidência, é sincronia. Eu tenho sincronia com ele. Presidente da Federação do Comércio do Piauí, primeiro vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, e estamos aqui dando continuidade à nossa entrevista, doutor Valdeci. Voltando agora a uma outra temática que eu sempre ouço o senhor defendendo e falando, que diz respeito ao desenvolvimento do Piauí. Então, desde que eu conheço o senhor sempre aborda essa questão que o Piauí é um estado rico. E aí eu queria lhe perguntar aqui, o Piauí é um estado rico? Muito rico. A cidade da Parnaíba, onde tudo começou, se fala na aristocracia parnaibana. Aqueles grandes casarões que eu agora até lancei um livro sobre a cidade e sua arquitetura, mostrando a arquitetura de Parnaíba. Então, a região rica do Piauí era Parnaíba. Porque Parnaíba produz um produto que tem alto valor agregado. Cera de carnaúba, altíssimo valor agregado. Ela chegou a ser chamada de petrocera. Nós temos a quercetina, que é um produto extraído de uma folha que dá na região de Parnaíba. A quercetina é o 7º produto de exportação do Piauí. A cera de carnaúba ainda é o primeiro. Nós temos a policarpina, que é o 5º produto de exportação do Piauí. Castanha, nós temos peles, tudo sai de Parnaíba. Mas nós temos também o mel, que é hoje um grande produto de exportação que vem da região de Picos. Agora, a grande descoberta do Piauí são os cerrados. O Piauí vai produzir esse ano de 2023, graças a esse belo inverno, 7 milhões de toneladas de grãos. 7 milhões de toneladas de grão. Eu lembro que no governo Hugo Napoleão ele dizia, vamos produzir 1 milhão de toneladas de grãos. E não produziu. Hoje nós estamos produzindo 7 milhões de toneladas de grão. Agora, por onde que vai sair esse grão? Não tem por onde sair. O Porto de Itaqui, no Maranhão, não quer mais receber grão do Piauí, porque não tem mais como exportar, não tem vaga. Porto do Ceará também não tem mais vaga. O Porto de Pernambuco também não tem mais vaga. O Porto da Bahia também não tem mais vaga. Estamos precisando de portos no Piauí. E a notícia boa é que o governador Rafael, no dia 30 de janeiro, numa palestra na FIEP, ele disse que vai fazer o porto e realmente já começou. Inclusive, eu conversei com o capitão dos portos e está marcado para o dia 13 de dezembro, dia do marinheiro, a chegada em Luiz Correia de uma fragata da Marinha lá em Luiz Correia. É um ponto importante para criar um fato sobre a construção do porto de Luiz Correia. E o governador Rafael sabe disso, porque nós estamos precisando de, no mínimo, 10 portos marítimos no Brasil. Porque o Brasil está produzindo muito e não tem como exportar. Nem o Porto de Santos comporta mais qualquer exportação superior à que ele está exportando hoje. Então tem que fazer porto no Brasil. O governo federal sabe disso. Por isso é que vai sair dinheiro para fazer o Porto de Luiz Correia. Também, que é muito importante o Porto de Luiz Correia, porque ele agrega duas formas de exportação. Aqui vem pelo Rio Parnaíba e chega no Rio Garaçu e vai até o porto, e aqui vem do Atlântico. Tem duas frentes. Então, o governador Rafael está sabendo que tem que também tornar o rio navegável. O Rio Parnaíba já foi navegável. Nós tínhamos, o Simplício da Silva tinha 6 navios. O Moraes Correia tinha 2 navios, o Josias Moraes. Então, Parnaíba sempre teve navegação. Por que em Parnaíba chegou a ter, na década de 50, 11 companhias de navegação? Inclusive companhias inglesas e americanas de navegação. Tinha companhia de navegação porque tinha o tráfico fluvial e o tráfico marítimo. Então, vai voltar a ter. Eu estou muito confiante nisso. Então, o governador Rafael já falou, inclusive, de valores. 700 milhões para tornar o Rio Parnaíba navegável. Ele disse, isso não é nada para o governo federal. E não é mesmo, não. São 700 milhões, não é nada. Então, o Rio Parnaíba deve sair a navegabilidade do Rio Parnaíba, deve sair o Porto de Luiz Correia e deve sair também a Marina de Luiz Correia. Porque antigamente se falava em 5, 6 mil embarcações que passam no litoral do Piauí e não tem como encostar ali, porque entre o Porto de Itaqui e o Porto de Pecém, no Ceará, são 1.200 quilômetros. E não tem nenhum porto entre os dois para atracar uma embarcação que tenha problema, que precisa de manutenção, de abastecimento. Não tem. Então, a Marina de Luiz Correia será também uma grande atração e uma grande necessidade para ser construída. O terreno do porto lá é do governo do Estado. O rio é do governo do Estado. Então, o governo do Estado agora está com o governo do Rafael,
está com o Wellington como ministro, está com o Lula como presidente da República. Se não fizermos agora essa infraestrutura que o Piauí precisa para crescer e para alavancar o seu desenvolvimento, se não fizermos agora, aí a gente pode dar um adeus, perder a esperança. Porque nunca teve um momento tão oportuno para o Piauí deslanchar e se tornar realmente um grande estado. Porque o Piauí é rico. O Piauí tem minério de todo tipo. Você chega falando em diamante, hoje se fala nos diamantes do Piauí. Então, quer dizer, ouro do Piauí, petróleo do delta do Parnaíba, gás na bacia do Parnaíba ali, na região de Floriano. Tem tudo no Piauí. Nós temos a mina de níquel, a maior mina de níquel do Brasil é no Piauí. Mas não estão desenvolvendo. Por quê? Porque nós não temos infraestrutura para tirar essa mercadoria. Tirar em lombo de caminhão é difícil. Tem que tirar em lombo de trem. E o senhor tem um projeto da Marina, né? Que o senhor chegou a conversar isso com o governador, entregou esse projeto à disposição dele, da Marina e do Porto também. Sim. Nós entregamos ao secretário Vitor Hugo, que é um rapaz muito inteligente, que está trabalhando com o governador Rafael. Aliás, a equipe do Rafael é uma equipe jovem de pessoas inteligentes, tão inteligentes quanto ele, né? Então, eu acredito muito nessa equipe. Eu até disse uma brincadeira para o governador Rafael, que se ele realmente fizer o que ele está dizendo, eu vou votar nele para a reeleição. Porque realmente é o sonho do Piauí, é o sonho do piauiense ver essas obras de infraestrutura prontas. Porque para nós empreendedores, nós não queremos que o governo nos dê dinheiro, nem nos empreste dinheiro. Nós queremos que o governo crie condições para que nós possamos trabalhar. E a gente trabalhando, nós vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos gerar impostos e vamos gerar desenvolvimento para o estado do Piauí. Porque os empresários, eles precisam disso, né? Eles precisam da infraestrutura, precisam das condições para poder empreenderem. Eles não estão atrás de empréstimo de dinheiro do governo. Não. Olha, no momento, doutor Campelo, existe tanto dinheiro no mundo que você vai ficar assustado se eu falar. Tem bilhões de dólares, bilhões de euros, bilhões de reais, as pessoas querem investir. Agora as pessoas vão investir aonde? Onde tem infraestrutura. Porque o capital é como o vento. O vento, ele só entra no determinado local se ele tiver uma saída. Se ele não tiver uma saída, ele não entra. É como o capital. O capital só entra no Piauí se houver uma condição de a produção ali, feita, produzida, ter como sair, ter como escoar. Então, quer dizer, existe muito capital. Existe mesmo piauienses que têm poupança, que têm tudo e que querem investir, mas não têm coragem, porque não existe infraestrutura. Imagina Luiz Correia, o que está cheio de pousadas em Luiz Correia, de hotéis em Luiz Correia, aguardando a inauguração do Beach Park do Sesc Praia, que vai ser inaugurado em julho. Vamos inaugurar um Beach Park que é maior do que o Beach Park de Fortaleza, quando ele começou. Então, quer dizer, com essa inauguração desse Beach Park, vai mudar a face do turismo do litoral do Piauí, porque é um parque excelente, né? E que as crianças vão puxar os pais para esse local onde tem restaurantes, todo tipo de brinquedo, o toboágua maior do Nordeste, maior do que o toboágua do Beach Park. Então isso aí feito por quem? Pela iniciativa privada. O governo não fez nada, não ajudou em nada. Agora nós só queremos uma ajuda. Estrada, água, esgoto, luz, para que o turista se sinta com conforto na nossa cidade de Luiz Correia e de Parnaíba. Doutor Horaci, o senhor se considera um sonhador ou, na verdade, o senhor é uma pessoa realista e que luta para realizar aquilo que efetivamente pode ser realizado? Eu quero falar aqui para os jovens que estão nos assistindo. Seja um sonhador, porque o homem que não sonha é um homem sem vida. O homem que não sonha é um homem sem alma. O homem que não sonha, ele é um homem morto. Porque no dia que você parar de sonhar, você para de viver. Eu sou um sonhador. Agora, os meus sonhos, eles são realidade. Porque eu não sonho sozinho. Quando você sonha sozinho, é apenas um sonho. Quando você sonha em favor das outras pessoas e conjuntamente com outras pessoas, deixa de ser um sonho e passa a ser uma realidade. Então, as coisas só são realizadas por pessoas que sonham. E eu tenho ainda uma coisa interessante comigo. Tudo que eu sonho, no outro dia eu vejo.
Então, na verdade, não são sonhos. São aparições ou ensinamentos que vêm da minha mente, da minha consciência, para que eu coloque em prática para que as coisas funcionem. E eu vou continuar sonhando. Agora, eu tive na minha vida umas pessoas que me ajudaram muito. O meu avô paterno, ele foi o fundador da Igreja Batista em Parnaíba, na década de 50. E eu li o Velho Testamento no colo dele. Eu li o Velho Testamento no colo dele. E ele dizia para mim: olha, eu estou indo para Brasília, vou evangelizar Brasília. Isso em 1960. Agora, não esqueça uma coisa que eu vou lhe dizer. Aos 20 anos, você tem que ser um homem belo. Aos 30 anos, você tem que ser um homem forte. Aos 40 anos, você tem que ser um homem sábio. E aos 50 anos, você tem que ser um homem rico. E eu me imaginava: meu Deus, meu avô está ficando doido. Como é que eu vou aqui, um rapaz pobre aqui, sair, ficar bonito? Mas eu segui tudo que meu avô disse. Eu fui para o tiro de guerra para ficar com o corpo bonito. Eu fiz 3 vestibulares, passei nos 3 para ficar um cara com conhecimento. Fui fazer um mestrado em São Paulo, com a maior dificuldade, levando mulher e filho fiz 2 cursos de pós-graduação para virar uma pessoa culta e procurei trabalhar muito para juntar as economias para não ficar rico, mas pelo menos ser uma pessoa que tenha uma condição de vida mais confortável. Eu segui a orientação do meu avô. Mas tinha um outro velho lá também, um árabe, que ele botava tanta coisa na minha cabeça, seu Abdel Kader. Ele botava na minha cabeça, ele dizia: você vai ser um grande advogado. Eu queria ser engenheiro. Você vai ser um grande advogado. Esse negócio de engenheiro não dá certo, não. Vai ser um grande advogado. Um homem culto, um homem das letras. Isso porque um irmão dele era ministro do Supremo Tribunal Federal, na época. E aí ele colocava muitas coisas na minha cabeça e eu ficava sonhando. Agora eu só tive um problema na minha vida todinha. Eu acho que eu sonhei muito pouco. Sonhe mais. Sonhe muito, porque quando você sonha, você realiza. Bom, muito bem, excelente aqui a nossa entrevista, mas o programa Ideias em Debate está chegando ao seu fim. Mas antes de pedir aqui ao nosso entrevistado para fazer suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. Terá início nesta segunda-feira, dia 22 de maio, a Semana do MEI, evento organizado pelo Sebrae Piauí. A semana acontecerá em formato online e presencial e terá encerramento na sexta-feira, dia 26. Os eventos acontecem na capital, Teresina, e nas unidades regionais do Sebrae em Parnaíba, Floriano, Picos e Bom Jesus, bem como nas salas do empreendedor. Na capital Teresina, haverá palestras na sede da instituição e pontos de atendimento espalhados pela cidade. A Federação Piauiense de Empresas Juniores traz para Teresina o Transforme 23. O evento tem início na sexta-feira, dia 26, e encerra no próximo domingo, dia 28. O encontro de líderes piauienses é pensado e montado para as lideranças com o objetivo de conectá-los entre si com o propósito do movimento Empresas Júnior. Em 2023, com o fim do lockdown, o evento será totalmente presencial, com muita conexão e entendimento do propósito do movimento Empresa Júnior enquanto lideranças na rede piauiense. O Startup Day é um evento idealizado pelo Sebrae e construído com diversos agentes do ecossistema de inovação do país. O dia será dedicado ao fomento e desenvolvimento de startups e será realizado simultaneamente 27 de maio em todo o Brasil. No Piauí acontecerá nas unidades regionais do Sebrae em Bom Jesus, Floriano, Parnaíba, Picos e Teresina. Um dia repleto de inovação, empreendedorismo, tendências de mercado e conhecimento. Agora que você já conferiu a nossa agenda, passo a palavra aqui para o nosso entrevistado para fazer as considerações finais. Eu já queria, doutor Valdeci, agradecer imensamente pela oportunidade que a gente teve, que o Piauí teve, né, de assistir aqui a sua belíssima entrevista e quantas lições aqui o senhor não deixou para todos nós. Então, agradecendo muito a sua disponibilidade em estar aqui, passo a palavra para o senhor fazer suas considerações finais. Eu quero lhe agradecer, Campelo, por me dar essa oportunidade de falar aqui um pouco sobre minha vida e meu trabalho e, quem sabe, servir até de motivação para algum jovem pobre que não tenha muitas esperanças na vida, mas você deve ter esperança.
eu também tive dificuldades na minha infância e superei tudo isso. E todos nós podemos superar. Agora só podemos superar isso com estudo, com trabalho, honestidade e muita disposição para vencer na vida. Nunca pense negativamente, sempre pense positivamente. Eu sempre me vi no topo. Por isso que onde eu chego, eu procuro ficar no topo. Eu chego lá, eu tenho chegado lá, você sabe. Porque eu sempre me vejo progredindo, trabalhando para progredir nesse sentido. Então, vá em frente, meu jovem, não esqueça de ser um grande empreendedor, comece pequeno e você vai chegar lá. Bom, muito obrigado mais uma vez aqui ao nosso convidado e agradeço também a sua audiência e convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais, @ODiaTVPI e do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo programa.